Fala turma, beleza? Sou o professor Lucas do curso Mente Matemática e eu trouxe para você hoje uma aula rápida e básica sobre jogo de sinal. Algumas regras básicas que você tem que seguir sem precisar memorizar e que você não vai mais esquecer como efetuar o jogo de sinal. Então vamos nessa! Bom galera, vamos começar falando sobre adição e subtração. A primeira coisa que precisamos saber é que não existe subtração. A operação de subtração nada mais é do que operação inversa da adição. Então acontece o seguinte, toda vez que aparecer o sinal de subtração nas operações, se você ainda tiver com dúvida, se você ainda não tiver memorizado bem como funciona, o mais correto é que você faça pelo passo a passo, pelo método mais que seja até um pouco mais demorado, mas você vai interiorizar isso em você e aí você não vai errar nunca mais. E a ideia do vídeo é essa, você não errar mais operações onde aparece um jogo de sinal. Então vamos lá, vamos voltar. Primeira coisa, não existe subtração. A subtração é a operação inversa da adição. Então toda vez que aparecer o sinal de subtração nas operações, o que a gente deve fazer é o seguinte: quando eu subtraio um número, o que eu estou fazendo é nada mais, nada menos do que somando este número com o seu inverso, certo? Como eu falei, subtração é a operação inversa da adição. Então, quando eu subtraio o número do outro, eu estou somando com o seu inverso. E por que eu estou falando isso? Pode parecer que é um pouco mais complicado de começo, mas na verdade não é. Porque ao invés de você ter que ficar memorizando mais com menos dá menos, menos com menos dá mais e tal, várias coisas, você vai precisar memorizar apenas uma coisa: quando os sinais são iguais e quando os sinais são diferentes. Para isso é importante saber que a subtração é inversa da adição. Então toda vez que aparecer um sinal de menos, a gente vai somar com o seu inverso. Neste caso eu tinha um 5, utilizei o menos 5 e a operação que era de subtração virou de adição. Vamos fazer o mesmo para os outros três exemplos. Aqui eu tenho 7 menos 16, eu repito o 7, onde eu vou subtrair 16, eu vou somar com o inverso de 16. Vamos mais para baixo. E aqui agora já pode complicar um pouquinho mais, né? Tem um parêntese e tal. Então eu vou conservar o meu 16 e vou somar com o inverso de menos 5. O inverso de menos 5 é o 5 positivo. E aqui já dá para perceber, ó, o famoso menos com menos é mais. Beleza? Tinha um menos, uma operação de subtração, e eu troquei para a adição pelo inverso, porque não existe operação de subtração. Vamos finalizar aqui com o último exemplo. Eu tenho menos 8 subtraindo menos 16. Então eu vou somar com o inverso de menos 16, que é mais 16. Beleza? Esse é o primeiro passo. A partir daqui, nós vamos apenas analisar se os sinais dos números são iguais ou se eles são diferentes. Bom, vamos agora entender o que acontece quando os sinais são iguais e o que acontece quando os sinais são diferentes. Primeira coisa, quando os sinais são iguais, vamos somar os números e conservar o sinal. E quando os sinais são diferentes, vamos subtrair os números e conservar o sinal do maior. Então é somente isso que você precisa saber. Quando os sinais são iguais, soma os números e conserva o sinal, repete o sinal. E quando os sinais são diferentes, vamos subtrair os números e conservar o sinal do maior. Chega de ficar memorizando se mais com menos é menos, se menos com menos é mais, se menos com menos é... Independente disso. Primeira coisa que você precisa saber é que a subtração é a operação inversa da adição. Então, quando a gente vê, se você ainda não estiver muito adaptado, se você já estiver adaptado, você pode fazer direto. Mas, ao ver uma subtração e você está com dúvida se como é que funciona aí o jogo de sinal, você vai somar com o seu inverso. O primeiro passo é esse, o segundo passo é analisar. Sinais são iguais, soma os números e conserva o sinal. Sinais são diferentes, subtrai os números e conserva o sinal do maior. Então vamos pegar os exemplos aqui que a gente já viu e vamos aplicar aqui. Vamos voltar aqui, ó. No meu primeiro exemplo eu tenho
menos 8, menos 18. Já dá para perceber que os sinais são iguais, mas se a gente quiser fazer a operação inversa, a gente teria menos 8 somado com o inverso de 18, que é o menos 18. Então aqui a gente analisa, o primeiro é negativo e o segundo é negativo, então os sinais são iguais. Como os sinais são iguais, eu somo os números, 18 mais 8 é 26 e conservo o sinal, que era negativo, então vai continuar negativo. É o mesmo exemplo. No segundo exemplo, eu tenho 7 menos 4. Vou lá novamente e vou escrever 7 somado com o inverso de menos 4, que nesse 4 é 4 positivo. O primeiro é positivo e o segundo também é positivo. Como os sinais são iguais, eu somo os números, 7 mais 4 é 11 e conservo o sinal, que neste caso é positivo, continua positivo. Vamos agora para os sinais diferentes. No meu primeiro exemplo eu tenho menos 7 somado com 18. O primeiro número é negativo e o segundo número é positivo. Como os sinais são diferentes, eu vou subtrair os números. 18 menos 7 é 11 e conservo o sinal do maior. 7 é menor do que 18. Portanto, eu vou considerar o sinal do 18, que neste caso é positivo. Então, como resposta, eu tenho mais 11. Já no meu segundo exemplo, eu tenho uma subtração, então eu vou utilizar o que já sabemos, a operação inversa. Menos 16 somado com o inverso de menos 9, que é o próprio mais 9. Neste caso, o primeiro número é negativo e o segundo número é positivo. Então, os sinais são diferentes. Eu preciso subtrair os números. 16 menos 9 é 7 e conservo o sinal do maior. Neste caso, 16 é maior do que 9, então eu conservo o sinal negativo. Beleza? Então vamos fazer uma revisão dessa primeira parte. Primeira coisa que devemos saber, não existe subtração. Nós trabalhamos a subtração como a operação inversa da adição. Então, quando aparece o negativo, o sinal de menos, você pode fazer da seguinte forma: somar, neste caso era 18 menos 5, eu vou somar com o inverso de 5, que é o menos 5. Então, 18 menos 5 é 18 somado com o inverso de 5, que é menos 5. Após todos os números ficarem apenas com a operação de adição, a gente utiliza o seguinte critério: nada mais de memorizar. Só precisamos saber que, quando os sinais são iguais, somamos os números e conservamos o seu sinal. E quando os sinais são diferentes, subtraímos os números e conservamos o sinal do maior. Agora vamos para a segunda parte, onde falaremos de multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão. Vamos dividir em dois casos. O primeiro caso é quando os sinais são iguais e o segundo caso quando os sinais são diferentes. Não precisamos memorizar nada além disso. Só precisamos saber que quando os sinais são iguais, o resultado sempre será positivo. E quando os sinais são diferentes, o resultado será sempre negativo. Para isso eu trouxe alguns exemplos aqui, vamos ver. No primeiro exemplo eu tenho 18 dividido por 3. Onde o 18 é positivo e o 3 também é positivo. Então, os sinais são iguais, o meu resultado será sempre positivo. E 18 dividido por 3 é 6. Então, eu tenho como resposta 6 positivo. No meu segundo exemplo, eu tenho menos 18 dividido por menos 6. Menos 18 está com sinal negativo e menos 6 com sinal negativo. Então, sinais iguais, sempre positivo. Então, o resultado vai dar positivo e 18 dividido por 6 é 3. Chegamos na resposta. Então, para todos os casos em que os sinais dos números são iguais, o resultado sempre será positivo. Não precisa ficar memorizando se é mais com menos, se é menos com menos, se é menos com mais. O que você precisa saber é, se os sinais forem iguais, positivo. Se os sinais forem diferentes, negativo. Então, vamos lá. Serve também para as frações. Eu tenho menos 7 terços que multiplica menos 3 quartos. Então, sinais iguais, positivo. Neste caso, 7 multiplicado por 3 é 21 e 3 multiplicado por 4 é 12. 21 sobre 12.
No meu último exemplo, eu tenho uma divisão entre duas frações. A primeira está com sinal negativo e a segunda também está com sinal negativo. Sinais iguais, sempre positivo. Então eu vou ter 3/8. Como é uma divisão, eu multiplico pelo seu inverso, 3/2. Como a gente falou no primeiro caso de adição e subtração, que subtrair um número é somar com o seu inverso. Mesma coisa aqui, ó. Dividir por uma fração é multiplicar pelo seu inverso, beleza? Subtração, inversa da adição, e divisão, inversa da multiplicação. Neste caso, 3 vezes, desculpe, aqui é negativo e aqui ainda é negativo. Mas 3 multiplicado por 3 é 9 e 8 multiplicado por 2 é 16. Beleza? Vamos agora para o segundo caso, onde os sinais são diferentes. E quando os sinais são diferentes, o resultado sempre será negativo. 8 multiplicado por 3 dá 24. O primeiro é negativo e o segundo positivo. Sinais diferentes, resposta negativa. Tanto para a fração, mesmo caso. Menos 2/5 multiplicados por 3/2, 3/2. Então, sinais diferentes, resultado negativo. 2 multiplicado por 3 é 6. 5 multiplicado por 2 é 10. Aqui até dá para simplificar, mas vamos deixar para depois. No meu terceiro exemplo, eu tenho 9 positivo dividido por 2 negativo. Então, o primeiro é positivo e o segundo é negativo. Sinais diferentes, sempre positivo. Desculpe. Sinais diferentes, sempre negativo. 9 dividido por 2 é 4,5. Como os sinais são diferentes, o resultado é negativo. E no último exemplo, 2/5 dividido por menos 3/7. O primeiro está positivo e o segundo negativo. Sinais diferentes, sempre negativo. 2/5 que vai multiplicar o inverso de menos 3/7, que é a mesma coisa que 7/3. Neste caso, eu vou ter como resposta 15/14 negativos. Bom, turma, então por hoje é só. Nessa aula, aprendemos de uma forma prática como estudar, como aplicar o jogo de sinal. Não precisa de memorização. Em todas as situações, vamos dividir em dois casos: quando os sinais são iguais e quando os sinais são diferentes. Na adição e subtração, que já aprendemos que é uma coisa só, vamos utilizar sinais iguais, somo o número e conservo o sinal. E sinais diferentes, subtraímos os números e conservamos o sinal do maior. Só isso que você precisa saber. Na multiplicação e divisão, quando os sinais são iguais, o resultado sempre será positivo. E quando os sinais são diferentes, sempre será negativo. Beleza? Esta foi a aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Comente o que você quer para o próximo vídeo e se inscreva no meu canal. Bons estudos, um forte abraço e até a próxima.